bem? Bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. No tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para abordar aí os senhores diz respeito à taxa Selic de indébitos tributários. Como todos bem sabem, em decorrência do julgamento do tema 962 pelo Supremo Tribunal Federal, foi decidido que é inconstitucional a incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, incidente sobre a taxa Selic recebida em razão de repetição de indébitos tributários. Então, o STJ, através do julgamento que ocorreu agora no início desse ano, foi decidido pela modulação dos efeitos da decisão, conferindo efeitos ex nunc. Portanto, a não tributação ela só é aplicável, em função dos efeitos da modulação, a partir dos fatos geradores ocorridos de 30 de setembro de 2021 em diante, ficando ressalvado, é lógico, os direitos daqueles contribuintes que já tinham ingressado com ações judiciais até a data do início do julgamento desse tema, no caso 17 de setembro de 2021, o direito de repetirem os valores pagos indevidamente para os fatos geradores anterior a 30 de setembro de 2021. Também com os efeitos da modulação, aqueles contribuintes que tenham tendo auferido taxa Selic de indébitos tributários para fatos geradores anterior a 30 de setembro de 2021 e que não ofereceram a tributação a essa taxa Selic, esses também estão protegidos pela decisão, os efeitos modulador, uma vez que a Receita Federal não vai poder fazer autuações para esses fatos anteriores. Então, os contribuintes que ingressaram com ações na Justiça até 17 de setembro de 2021 vão ter o direito, ou já tiveram o direito, de repetir os valores pagos indevido a maior nos fatos geradores anterior a 30 de setembro de 2021. E para os fatos geradores a partir de 30 de setembro de 2021, todos os contribuintes têm direito a repetir os valores que pagaram indevidamente, alguns que podem ter pago aí recentemente, ou também aqueles que já não tributaram estão livres de qualquer autuação. Agora, por que a gente traz esse assunto, que já é um assunto recorrente, foi bastante debatido já ao longo dos últimos meses? Porque essa decisão ela tem levantado alguns questionamentos. E a gente, então, trouxe esse assunto para debater isso aí. Essa decisão da não tributação da taxa Selic de indébitos tributários, ela só se aplica para os indébitos decorrentes de decisões judiciais. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela não se aplica para atualização de depósitos judiciais. Então, aqueles contribuintes que efetuaram ou que vêm efetuando ao longo dos anos depósitos judiciais para discutir matérias da área tributária, a atualização dos depósitos judiciais não está protegida por essa decisão. Sabe-se que existe já questionamento no judiciário sobre esse tema, mas essa decisão ela não se aplica para a atualização dos depósitos judiciais. E ela também, essa decisão não se aplica para a atualização, a exclusão da taxa Selic de atualização de créditos tributários recorrentes. Os créditos tributários de pagamento indevido a maior, contribuinte que pagou um valor do imposto de renda maior indevidamente, vai lá, faz perdecomp, atualiza o crédito que pagou a maior, faz perdecomp. O contribuinte que auferiu saldo negativo de imposto de renda e contribuição social, atualiza o crédito até a data da compensação. Essas taxas Selic desses créditos tributários são tributáveis, elas não estão dentro da decisão do indébito tributário. Então, a decisão do tema 962, ela é exclusivamente para a não tributação
da taxa Selic de indébitos tributários, aqueles taxas Selic decorrentes de crédito que se originaram de ações judiciais que resultaram no levantamento de um crédito para o contribuinte. Então, esse seria o assunto que a gente queria tratar na legislação federal no dia de hoje. Fiquem aí na sequência com o colega Luiz Antônio, que vai tratar da área de legislação estadual, e nos vemos no próximo painel tributário. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Nesta parte do painel tributário da CCA, vamos tratar de assuntos vinculados ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. O primeiro diz respeito a mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento para fins de crédito do ICMS no Estado do Rio Grande do Sul. Aqueles que militam na área fiscal sabem que, por vezes, a fiscalização do ICMS emite autos de lançamento para a cobrança do ICMS recolhido a menor em virtude da apropriação indevida de créditos desse tributo estadual devido à falta de uma definição mais específica, mais clara na legislação regulamentar e também na própria legislação normativa. Com isso, os contribuintes gaúchos encontram-se com frequência em dúvidas quanto a esta questão quando adquirem produtos para serem utilizados no processo de industrialização, os quais, por não se enquadrarem no conceito de matéria-prima ou mesmo material de embalagem do produto, podem ser classificados ou como materiais auxiliares ou como materiais de uso ou consumo do estabelecimento. A Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de clarear essa questão, trouxe informações que podem ser úteis, né, para ajudar os industriais na tarefa de classificar os materiais adquiridos pelo estabelecimento industrial, e isto foi através da própria Instrução Normativa 4598, no título 1.5.2.0, a seção. Contudo, os exemplos citados não são exaustivos, ou seja, os contribuintes utilizam, além daqueles que estão nominalmente citados, diversos outros produtos, né, na industrialização dos seus produtos, tudo de acordo com os respectivos segmentos em que atuam e que desta forma, não estão nominalmente citados na normativa, o que tem gerado insegurança quanto à classificação das mercadorias e, consequentemente, gerado até questões fiscais sobre a apropriação de créditos do ICMS. Por esse motivo, é importante analisar o texto da instrução, considerando os conceitos e exemplos mencionados ali. E permanecendo alguma dúvida, então, essas devem ser dirimidas, né, mediante solução de consulta formal feita à Secretaria da Fazenda, exatamente para evitar os questionamentos fiscais. Muitas soluções de consultas são divulgadas pela Secretaria da Fazenda e estas estão disponíveis no sítio da Cefaz, no endereço www.cefaz.rs.gov.br. Exemplificando somente um caso, uma situação, um parecer dado pela Secretaria da Fazenda, de número 22055, ele esclarece dúvidas de uma empresa do ramo de produção de madeira que apresentou questionamentos sobre a apropriação desses créditos de ICMS nas aquisições de serras, rebolos e facas, que são considerados materiais auxiliares ou materiais de consumo conforme a situação. A instrução normativa esclareceu quanto ao crédito do ICMS incidente nas entradas de serras e rebolos, porém silencia quanto à entrada das facas que são utilizadas no processo industrial do contribuinte.
O mencionado parecer, então, ao admitir o crédito do ICMS para as facas, trouxe, então, segurança jurídica ao contribuinte que agora tem condições de apropriar o crédito do imposto na sua escrita fiscal, ainda que estas facas não estejam nominalmente citadas na instrução normativa. Então é importante que, na dúvida, quando não está nominalmente citado o insumo, né, que está sendo utilizado, ou material auxiliar que está sendo utilizado no processo de industrialização, que a empresa, então, se respalde com uma solução de consulta sobre aquela questão, pois alguns pressupostos são admitidos, como o tempo de desgaste, né, o tempo de uso desses materiais, enfim, questões que são observadas pela fiscalização no momento das respectivas análises. E o contribuinte, não podendo antecipar essa análise e ter, através de uma solução de consulta, um parecer da Fazenda, né, isto lhe traz segurança para as suas operações. Então, somente para divulgar, então, esta questão, né, nós informamos que a íntegra desta instrução normativa, ou seja, a seção 2 desta instrução, foi publicada no nosso informativo, o informativo da CCA, denominado semanário, o de número 47 desta terceira semana de novembro, para dar então conhecimento da importância desta informação aos nossos clientes que nos assistem neste canal. Indo diretamente ao assunto, inclui-se entre as mercadorias consumidas ou usadas no estabelecimento o material de reposição cujo consumo não decorra de uma aplicação direta no processo industrial, tal como o esmeril em pedra, utilizado na recuperação ou conservação de ferramentas, a mercadoria que, mesmo consumida, em decorrência de uma ação direta sobre o produto em fabricação, esta ação não esteja estreitamente vinculada ao processo industrial ou não seja incondicionalmente necessária à efetiva obtenção do produto final. Uma estopa, uma situação em que não é exatamente a função, né, do produto, mas para limpar apenas a máquina, ainda que tudo envolva a industrialização, a Fazenda considera como material de consumo do estabelecimento. As partes, peças e acessórios de máquinas adquiridos em separado das respectivas máquinas. Então, quando se adquire uma máquina, normalmente vem peças sobressalentes. Se essas peças sobressalentes, elas são adquiridas com a máquina, são imobilizadas e, consequentemente, geram o crédito. Mas, se elas são posteriormente adquiridas, ou seja, não são peças originais da máquina, mas peças para reposição, o Estado, através desta mesma instrução normativa, considera como material de consumo do estabelecimento. Por outro lado, não se inclui entre as mercadorias usadas ou consumidas pelo estabelecimento, obviamente, as matérias-primas, materiais secundários, e estas são assim consideradas as que se destinam a ser transformadas em constituintes do objeto central da produção, integrando-se, agregando-se ou incorporando-se ao produto final por meio de qualquer processo, inclusive aquelas utilizadas na embalagem ou acondicionamento das mercadorias. Também os produtos auxiliares aplicados diretamente no processo industrial, então não são considerados material de consumo, ainda que não se integrem ao produto final, desde que, aí nós temos, sejam consumidos diretamente no processo industrial, tais como combustíveis, lenha, carvão, acetileno, oxigênio, etc., desengraxantes utilizados no processo industrial, materiais abrasivos ou para polimento, desde que líquido em pó, e assim temos muitos outros citados ali. Também são considerados materiais auxiliares e, portanto, geram crédito do ICMS, aqueles que sofram danos. Então, nem chegam a se consumir, propriamente dito, mas sofrem danos, como desgaste, desbaste ou perda de suas propriedades, não mais se prestando às suas finalidades iniciais, em razão da ação direta necessária sobre o produto em elaboração,
ou respectivo insumo e que sejam estreitamente vinculados ao processo industrial e incondicionalmente necessário à efetiva obtenção do produto final, tais como bits, vidia, pastilha de metal duro para usinagem, lixas, serras, brocas, rebolos, esmeril, pincéis, escova e tantos outros produtos. Porém, como eu disse, a lista não é exaustiva. Muitos outros produtos são utilizados que não são citados aqui, até mesmo porque está sendo tomado por base uma indústria do ramo metalúrgico, por exemplo, né? Quando temos indústria dos mais diversos segmentos, né? Também não se considera material de consumo, mas materiais que dão direito a crédito, né? A mercadoria consumida como insumo na prestação de serviço, tais como o combustível e lubrificante utilizado na prestação de serviço de transporte. Veja só, prestação de serviço de transporte tem a ver com o frete, né? Aquele serviço que é cobrado. Quando a própria empresa tem uma frota própria, né? Então ela utiliza os mesmos insumos, no caso, combustível e lubrificantes, porém o Estado não admite como crédito porque considera material de consumo utilizado num ativo permanente. Assim como também não são considerados materiais de consumo as partes e peças e acessórios de máquinas que, mesmo adquiridas em separado, forem utilizadas na instalação inicial do conjunto. Então, neste caso, então, estão sendo consideradas como peças, né, que dão direito a crédito do imposto porque foram imobilizadas juntamente com o bem que está sendo adquirido para o processo industrial. Bom, por último, tivemos apenas uma instrução normativa publicada na semana passada, e a de número 99, ela altera de 6 para 360 dias, 6 meses para 366 dias, o prazo máximo do sistema especial de pagamento do ICMS, previsto lá no artigo 50, inciso 1, que referem-se a pagamentos na ocorrência do fato gerador, pagamentos antecipados ou prazos especiais, tais como os previstos para as operações com gado, vacum, ovino, bufalino, com a carne verde, com os produtos comestíveis resultantes da matança desse gado, as saídas de arroz em casca, canjicão, canjica e quirera, com destino a contribuinte do Estado do Rio Grande do Sul, e também para outras unidades da Federação, onde é exigido de regra geral a antecipação do pagamento do imposto, mas com esse regime especial acaba sendo recolhido no prazo normal. E que agora temos ampliado, né, esse prazo, né, para a utilização desse regime de 6 meses para 366 dias. Também estão na mesma situação as saídas de estabelecimento para outra unidade da Federação de mercadorias constante de lista publicada pela Receita Estadual, como feijão e produtos agrícolas relacionados, as saídas de couros e peles, as saídas para outra unidade da Federação de soja em grão, acondicionada em embalagem de até 1 quilo, as saídas de produtos gordurosos, não comestíveis de origem animal, inclusive sebo, de ossos, de chifres e de cascos, entre outros prazos especiais do pagamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. Todos beneficiados com esta ampliação do prazo do regime especial concedido para um pagamento do imposto não antecipado, mas num prazo especial, muitas vezes no prazo normal de recolhimento do contribuinte. Então eram essas as informações da área fiscal, especificamente em relação ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. Convido vocês a acessar o nosso Instagram para ficarem por dentro das alterações ocorridas na legislação tributária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.